eu quero conversar com você. Eu quero compartilhar da palavra do Senhor com você. E eu queria começar te provocando ou fazendo algumas perguntas para que a gente pudesse mergulhar no texto que nós escolhemos para reflexão. Primeiro, você já se viu em algum momento da sua vida em uma situação em que você pensou, a vida saiu do controle? Você já esteve nesse lugar? De olhar para si mesmo, olhar para si mesma e perceber, nossa, a vida aqui saiu do controle. Um trabalho que você estava lá e tinha uma expectativa boa e de repente você teve a notícia de que você não ia mais continuar na empresa e você seria desligado da empresa. Um momento na família, uma situação de enfermidade que você enfrentou, um diagnóstico que você recebeu e que você ficou assustado, o chão parece que se abriu e você entrou ali. Uma realidade financeira que você fala, meu Deus, como eu consegui chegar nesse ponto aqui? A minha vida perdeu o controle. Na relação familiar com os filhos, por exemplo, são situações que a gente pode olhar e dizer assim, a vida saiu do controle. Muitos de nós já vivenciamos essa realidade. Mas o texto de hoje nos ajuda a pensar o que fazer quando a vida sai do controle. E eu quero convidar você para a gente pensar juntos quando a vida sai do controle. E o texto que nós vamos ler agora está lá no Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 33. É um texto conhecido, pelo menos parte dele, a gente ouve muito, recitando em cultos de oração. Jeremias, capítulo 33. Eu vou ler a partir do verso 1, você pode acompanhar na versão da Bíblia que você tem, ou aqui na leitura projetada também. Diz assim o texto, olha: E veio a mim a palavra do Senhor, a palavra ao profeta Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que formou isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e as espadas. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. E eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, de que vós dizeis que está desolado, e sem homens, sem animais na terra de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa,
e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem oferta de ação de graças à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Quero convidá-los e convidá-las para a gente orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por esse momento de culto. A gente cantou, ofertou a nossa vida, expressou com todo o nosso ser a Ti, através do louvor, a nossa gratidão por estarmos juntos, pelo Teu cuidado, pela presença do Teu Espírito Santo. O Senhor vem ministrando ao nosso coração, desde o momento em que saímos de nossa casa e chegamos a esse lugar. Aqui o Senhor tem falado com a gente, e desse momento, através desta palavra, eu te peço que o Senhor continue a falar com cada um de nós. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jeremias é um profeta conhecido na história do povo de Israel, na história bíblica. Todos que caminham uma vida cristã já ouviram falar do profeta Jeremias e o quanto de experiências com Deus ele vivenciou na sua jornada de vocação, de ministério profético. E aqui o capítulo 33, nós encontramos um momento específico na vida de Jeremias, que não acontece somente ao profeta no tempo longínquo, bem distante de nós, mas uma realidade que também acontece em minha vida e também acontece em sua vida. O momento em que a vida parece perder o controle, e quando a vida perde o controle, nós passamos a ouvir realidades, ver realidades, sentir realidades as quais nós não conseguimos vislumbrar uma saída, uma solução, pelo menos de modo imediato. Recorremos aos recursos que nós temos para solucionar o que nós estamos vivendo, que nos fez a vida perder o controle. Buscamos na oração o conforto, a direção, a orientação para aquele momento que nós estamos vivendo. Mas o certo é que nos sentimos fragilizados, nos sentimos pequenos. A verdade é que a gente se sente tão fragilizado às vezes, que nós não conseguimos ter forças para buscar em Deus o recurso necessário para a gente viver aquela realidade, virar aquela página e continuar caminhando. Jeremias, ele está preso, ele está no cárcere do palácio, e ele fica só ouvindo as notícias. O inimigo está chegando, sitiando a cidade, destruindo muros, fazendo destruição por onde passa, e o Jeremias preso no cárcere, ele é um prisioneiro ali, encarcerado, ouvindo aquela realidade, e ele pensa: o que eu posso fazer? Diante do que está acontecendo, quem sou eu? Diante do que está acontecendo e a realidade que eu estou vivendo, qual solução eu posso dar para ajudar o povo, para mudar essa realidade? E aí o texto bíblico vai dizer que naquele lugar, naquela situação, apareceu a palavra do Senhor para Jeremias. E a palavra do Senhor para Jeremias é uma palavra talvez que o profeta não esperasse, diante do que ele está vivendo, porque ele é humano, assim como nós somos. E quando a gente está vivendo uma situação na vida em que parece perder o controle, o que a gente quer é solução, não é? O que a gente quer é sair daquele momento.
O que a gente quer é enfrentar aquela realidade e dizer: estou livre, estou aliviado, acabou. E de repente Deus aparece para Jeremias, e a palavra que ele dá para Jeremias é: clama a mim, e eu vou te responder. Clama a mim, e eu vou te anunciar coisas grandes, firmes, em outras versões, ocultas, que você não sabe. Como assim? Eu estou vivendo uma realidade de encarceramento, eu estou preso, lá fora um caos total, a cidade tomada, sitiada, dominada, violência para todo o lado, e o Senhor chega para mim e diz: clama a mim, que eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas, coisas que você não sabe, coisas que você não vê. Talvez, se a gente estivesse vivenciando essa realidade aqui, como o profeta, a gente ia pensar assim: mas Deus, eu quero solução. Eu não quero passar mais um tempo clamando. Olha o meu estado aqui, a minha situação, ela já é gravíssima. Eu já estou preso, limitado, eu estou vivenciando uma realidade em que eu estou sem forças e sem capacidade de resolver o que a vida permitiu sair do controle. E aí, acontecem coisas aqui no texto, que são lições extraordinárias para a gente quando a vida sai do controle. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês desse texto: quando a vida sai do controle, Deus vê um futuro que nós não conseguimos ver. Deus vê um futuro que nós não conseguimos ver. E isso é muito complicado, porque todas as vezes em que a crise chega a nós, a crise produz necessariamente duas vozes. Eu passo a ouvir duas vozes. Eu passo a ouvir a voz da circunstância ou das circunstâncias, e quando eu ouço essas vozes da circunstância, eu vou me diminuindo, eu vou perdendo a esperança, eu vou me fragilizando mais ainda, eu vou percebendo mais ainda o distanciamento de uma possível solução daquela realidade que eu estou vivendo. Essa é a primeira voz, a voz das circunstâncias. Mas há também uma segunda voz, a voz de Deus. É a voz da circunstância dizendo assim: não vai dar certo, você perdeu, acabou, olha o seu estado, veja como você está preso. Quem é você diante de todo um exército que está lá fora? Quem é você para resolver uma situação dessa? Veja o seu estado, você não pode fazer absolutamente nada. Vozes da circunstância. Agora veja a voz, a segunda voz, a voz de Deus. Eu continuo trabalhando. Eu conheço a sua realidade. Eu sei o que você está vivendo. Eu sinto também o que você está sentindo. Eu estou olhando para você. Nenhuma das circunstâncias que você tem vivido estão distante dos meus olhos. Nós, na crise, ouvimos necessariamente duas vozes: as vozes da circunstância e a voz de Deus. Quando eu dou ouvido às vozes das circunstâncias, automaticamente a voz de Deus vai se distanciando, se distanciando, se distanciando, até que eu entrego as pontas e falo: não dá mais. Mas quando eu estou atento à voz de Deus, apesar das circunstâncias, eu vou olhando para aquela realidade, e as pessoas vão olhando para mim dizendo assim: está doido? Será que ele não sabe o que ele está passando, o que está vivendo? Ninguém compreende, porque nós passamos a olhar pelos olhos da fé. E é isso que acontece no texto. O povo dizia assim: está deserto,
Aí Deus dizia: haverá alegria. O povo dizia assim, ó, não há futuro. Deus dizia: haverá celebração, festa, louvor. O povo dizia: olha, acabou. Deus dizia assim: vou restaurar vocês. O povo dizia algo, mas Deus dizia algo mais extraordinário ainda. E nós nos comportamos da mesma maneira, da mesma forma que as pessoas aqui no texto bíblico, que estavam vivenciando aquela realidade da vida que parecia perder o controle, e eles estavam ouvindo as vozes da circunstância. Aí Deus aparece para Jeremias, e Deus fala para Jeremias, e no texto tem uma grande tensão no texto. Qual é a grande tensão do texto? Jeremias precisa decidir em que ele vai acreditar. Essa é a tensão do texto. Jeremias decide naquele momento se ele vai olhar com os olhos dele, os olhos circunstâncias, sabe, que estão ali diante dele, ou se ele vai naquele momento ouvir o que Deus está falando, as promessas de Deus. Lá fora só tem destruição, guerra, gente invadindo, derrubando o muro, e Deus está dizendo: eu vou trazer alegria para vocês, vai ter festa no meio de vocês. Olha o verso de número 9, olha o verso de número 10 do texto que a gente leu. Deus está dizendo assim: vocês estão falando que vai estar tudo deserto, que não tem nem cachorro, nem animal andando na cidade, pois eu digo que vai ter festa sim. Olha o verso 10, desse lugar, vós dizeis que está desolado, sem homem, sem animal, na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém estão desoladas, assoladas, sem homem, sem morador, sem animal. Ainda se ouvirá a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do esposo, da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha que realidade do texto para a gente. Esse é um texto para quem está vivendo algo na sua vida e que diz assim: a vida perdeu o controle, eu não consigo mais resolver nada, ela saiu do controle, eu não tenho capacidade, eu não tenho ferramentas, eu não tenho habilidade, eu não tenho força física, psíquica, emocional, eu não tenho para conseguir sair dessa realidade. Mas aí é a hora em que a gente tira o olhar da circunstância e de nós mesmos, e nós passamos a olhar para o Deus que tudo sabe, que tudo vê e que tudo conhece. O texto começa com um profeta preso, o texto começa com uma cidade cercada, o texto começa com um povo sem esperança, e o povo aqui não tem esperança mesmo, e o texto termina com cura, restauração, alegria, futuro, promessa, louvor, festa na presença do Senhor. Aí você pode olhar para o texto e falar assim: não, mas isso aqui aconteceu há muito tempo atrás, isso aqui aconteceu com Jeremias, isso aqui é uma outra época, é um outro tempo, a turma tinha uma cosmovisão diferente sobre, pensava a realidade diferente. Ei, Deus mudou? Deus mudou? A Bíblia diz que Ele não mudou. Deus não mudou? Não. O mesmo Deus que socorreu Jeremias nessa circunstância em que ele percebeu que a vida saiu do controle, é o mesmo Deus que vem até nós quando a vida sai do controle. Recebi um diagnóstico, a vida saiu do controle. Deus, Ele conhece e Ele vê. Perdi o emprego, Deus conhece e vê. Me enrolei todo financeiramente, a vida saiu do controle, Deus conhece e Deus vê e Deus sabe. Estou vivendo um problema na família, estou vivenciando a realidade de perda, de luto, a vida saiu do controle, Deus está com você. Ele nunca te abandonou e Ele jamais vai te abandonar. Agora, esse mesmo dilema, essa tensão do texto,
que Jeremias tem é a mesma tensão que nós temos também, travado com nós mesmos. Eu ouço a voz de Deus, eu ouço a profecia e a promessa de Deus para a minha vida, ou eu olho para a circunstância e fico focado na circunstância, ou eu fico com a promessa, ou eu fico com a circunstância. Qual decisão você tem tomado quando a vida foge ao seu controle? Que tensão é essa que acontece e como você resolve isso? Pastor, eu sou aquela pessoa que eu me desestabilizo rapidamente. Um diagnóstico inesperado, uma crise na família, perda, decepção, isso me abala profundamente e eu perco a minha fé e eu desanimo e eu fico para baixo. Agora, note que no texto Deus reconstrói a partir de quê? E Deus é especialista nisso. Deus reconstrói a partir de ruínas. O verso de número 9 vai descrever isso para a gente, o verso de número 10, mais precisamente ainda. Deus, Ele não ignora as ruínas, Ele não ignora a nossa vida, Ele não ignora o que está acontecendo, mas Ele reconstrói a partir desse caos que nós estamos vivendo. E temos relatos bíblicos de que Deus é especialista em fazer isso. Ele reconstrói a partir do nada. A própria história da criação, como as estruturas acontecem na formação desse cosmos, do mundo, a gente percebe que Deus coloca ordem e Ele estabelece ordem. O próprio profeta, em outra experiência, Jeremias vivencia isso também. Ezequiel lá no vale de ossos secos, e ele reconstrói de ossos, de um exército, ele faz vida e forma um novo exército, firme e forte na presença do Senhor. Agora, um detalhe que muda muita coisa na nossa vida, quando a vida foge ao controle da gente. Dá um zoom aqui em mim para você não esquecer o que eu vou te dizer. Aqui no texto, Deus não muda a situação primeiro. Observe, note no texto, Deus não muda a situação primeiro, Ele muda a perspectiva de Jeremias sobre a situação. Ele muda a perspectiva de Jeremias sobre a situação. E às vezes Deus está fazendo isso com a gente. Deus não muda a situação que nós estamos vivendo, mas Deus vai mudando a perspectiva, a forma como nós estamos olhando, percebendo, sentindo, vendo, projetando aquela imagem na nossa mente. Deus vai nos permitindo mudar essa realidade. E o resultado, gente, desse texto, do que Deus fez, é tão extraordinário, porque a gente vai percebendo que chegou até o Messias, que veio remir o povo de Israel, e chegou até mim, chegou até você, uma promessa de um povo desolado, do profeta preso, encarcerado. Quando a vida parecia fugir ao controle, Deus tornou aquela vida agora de volta a toda a realidade que o profeta queria vivenciar, mas não enxergava, não conseguia perceber e não sentia nada dessas coisas. Deus, Ele não ignora as ruínas da nossa vida. As perdas, as dores, as circunstâncias, de tudo isso aí, Ele faz vitória. E quando a gente vai olhando o texto, vai percebendo que quando a vida sai do controle, a gente percebe que tem que se lembrar de quem Deus é. O verso 2 fala assim, ó: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer. Quando a vida foge do controle, lembre-se de quem Deus é. Quando a vida foge do controle, o verso de número 3 está dizendo para a gente que Deus nos chama a olhar além da circunstância e clamar a Ele. Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas, coisas que você não viu, que você não percebe, que você não sentiu ainda, que você não sabe, coisa que você nem imagina. Porque Deus é especialista em fazer essas coisas. Então, se você entrou aqui hoje, se você está aqui, e há alguma área na sua vida que você fala assim, fugiu ao controle,
Eu não consigo mais resolver isso. Está além da minha capacidade de resolver. As minhas forças já foram embora. Saiba que é aí que Deus entra na sua vida, para fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho, você não consegue fazer sozinha. Se você está aqui e a tua vida fugiu o controle, saiba que você precisa confiar em Deus, porque Deus está escrevendo uma nova história, um novo capítulo na sua vida, assim como Ele fez na vida do profeta Jeremias também. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria orar com você agora e te convidar a fazer uma autoanálise, perceber que realidade é essa que você está vivendo, que você julga ser maior do que você. Esse julgamento, até então, pode estar correto, e na maioria das vezes sim, é uma circunstância que é maior do que a minha capacidade de resolver. Mas o que não é correto é olhar para a circunstância e achar que ela é maior do que Deus, maior do que o poder de Deus, maior do que Deus pode operar, do que Deus pode fazer. Tem muita gente interpretando Deus pela circunstância. Eu olho para a circunstância e falo assim: Deus esqueceu de mim. Eu olho para a circunstância e falo assim: Deus não está querendo me ajudar. Eu olho para a circunstância e falo assim: Deus está longe. Eu olho para a circunstância e falo assim: Deus não está me ouvindo. Tem muita gente interpretando Deus através da circunstância, e não deve ser assim. Deus é poderoso, soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele está além da existência, e fazer dela a sua oração nessa hora. E se você entrou triste, desanimado, abatido, abatida, diga para Deus: Senhor, essa semana vai ser diferente. Começa a dizer isso para você mesmo, porque eu creio num Deus que é maior do que aquilo que eu estou vivendo. Porque quando eu penso que eu perdi o controle, Deus está no controle de tudo. Afinal de contas, a sua vida não está nas mãos dEle. Canta essa canção, canta com a sua alma, fala que Ele, Deus, Ele é a cura, Ele é o milagre, Ele é a força, Ele é o refrigério, Ele é o alívio, Ele é aquilo que você precisa, e você não tem conseguido ver, sentir, pensar. Confia em Deus. Assim como Jeremias viveu essa realidade de cura, de milagre, de felicidade, de louvor, você pode experimentar isso também. Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Diga isso para Deus, diga: eu creio, Senhor, eu creio. Não há outro igual. Eu creio que não há outro igual a Ti. O Senhor pode mudar essa realidade. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo. Ele está te escutando, Ele está te ouvindo. Cada uma das orações, cada momento que você tem orado, Ele está te ouvindo. Me leva pelo fogo. Ele te conhece, curando todo o meu ser. olha, confia. Confiamos em Ti, Senhor. Confio em Ti. Ele é a cura. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida.
verso 6 do texto está falando, ó: eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Eu removerei do cativeiro de Judá e do cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e eu os purificarei de toda a maldade com que pecaram contra mim. Eu perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Deus está dizendo isso ao povo. Receba essa palavra para você também. Receba essa palavra para a sua vida. E não importa o que saiu ao controle, Deus tem o controle de tudo. E não há nada que a gente viva na nossa vida que Deus não saiba, que Deus não conheça. Ele sabe, Ele conhece. Jesus, eu preciso. Vamos dizer juntos? Jesus, eu preciso de ti. Mais uma vez. Jesus, eu preciso de ti. 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 Quando a vida sai do controle, Deus, Ele coloca você de volta naquele lugar que Ele sempre quis que você estivesse, e que você desviou por algum momento ou circunstância. E comigo e com você não é diferente. Eu creio no milagre do Senhor para essa semana na tua vida. Eu creio na realidade de que Deus te dará a força que você precisa para vencer aquilo que você entende que saiu do seu controle. Deus, nós te rendemos graças por este encontro dessa noite. Obrigado, Deus, pela palavra que foi ministrada. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que falou ao meu coração, ao coração dos Teus filhos e filhas que estão aqui. Deus, quantos momentos ao longo da minha vida eu pensei que essa vida saiu do controle, mas na verdade o Senhor sempre esteve presente em minha vida, e na vida dos meus irmãos, amigos, convidados e convidadas que estão aqui também. Eu creio, Senhor, que será uma semana diferente para todos nós, uma semana de renovo, de paz, de saúde, de cura, de milagre, de refrigério, e nós confiamos no Senhor dirigindo, orientando a nossa vida, Pai. Nós cantamos com a nossa alma dizendo que o Senhor é a cura. Nós cremos no poder, na ação do Teu Espírito Santo. Deus, que situação é essa vivida por Jeremias, acorrentado, preso, se sentindo imobilizado, sem nenhuma força ou capacidade de resolver o que estava acontecendo lá fora, a vida que saiu ao controle. Quantos de nós vivenciamos isso, Senhor? Mas o Senhor é a nossa força. Que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.